Esse é aquele momento que gravar um vídeo é extremamente difícil, principalmente por causa do oportunismo midiático. Sabe, aquela galera que quer surfar na onda da tragédia, ganhar views, ganhar ibope, lacrar. Então eu gravo esse vídeo com temor, respeito e amor pelo que está acontecendo. Panorama, você já sabe, não precisa entrar nesse detalhe. A gente sabe que uma criança, desde os 6 anos de idade até os 10 anos de idade, ela sofria um abuso sexual. Já tem o debate que esse abuso sexual não só acontecia pelo tio, há algumas sugestões aí do próprio avô e outro membro da família. O ponto é que esse debate ele ganha força quando é autorizado o aborto. E aí vale um ponto, uma análise sociológica básica é que o aborto no Brasil, desde 1940, ele é reconhecido como um crime, é algo ilegal. E aí houve uma emenda nos anos 80, e essa emenda ela traz um olhar para aquele caso de estupro e para o caso de risco de morte. E aí é o grande ponto. Porque hoje, pela lei brasileira, um aborto ele é permitido quando é evidenciado o estupro ou quando a mãe tem risco de morte. Pelo campo social, pelo campo jurídico, pelo campo legal, nada aconteceu de novo ali. Isso está parametrizado pela lei brasileira. Só que você tem aí esse diálogo dos religiosos, principalmente dos fundamentalistas, que tiveram a capacidade de destilar todo o seu ódio digital e não só feliz com isso, eles tiveram a coragem de ir na frente do hospital e chamar a criança de assassina. Essas são as palavras do médico. Ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Esse médico em 2009 ele foi excomungado pela Igreja Católica por uma questão muito similar, que foi um aborto de gêmeos, e houve essa leitura radical do processo. E aí, cara, a gente para e pensa, como que a gente tem a coragem de ir na frente do hospital chamar uma criança de 10 anos que foi abusada durante 4 anos, 4 anos passando por um abuso, e a gente tem coragem de chamar essa criança de assassina. E aí, não só nesse campo, quando a gente vai para a leitura religiosa, para o debate religioso, para a interpretação religiosa, a gente precisa fazer alguns registros. Então, você não tem na Bíblia um versículo dizendo, olha, não abortará. Não tem. Você vai ter o que a gente chama de interpretação de textos. Você vê que Deus ele vai dizendo, ao longo de toda a história bíblica, processos dele falando com o próprio ventre, ou desde do ventre o Senhor me escolheu. Então já há uma interpretação que na fecundação, nessa lógica bíblica, ali já tem a vida. Então não é aquele debate biológico agora, não é isso. Mas a religião cristã, ela tem essa cosmovisão. E é quase que um consenso. Quando a gente olha para a Bíblia e olha para o que ela fala sobre casos de estupro, você vai ter um registro no Velho Testamento, em Deuteronômio, dizendo que, olha, se o homem estuprou uma mulher, esse homem ele tem que pagar com a vida, ele tem que morrer, é a morte. A morte é o salário do pecado dele ali. Só que a Bíblia ela não traz um discurso nesse caso. Tudo bem, ele estuprou a mulher e essa mulher engravidou, o que a gente faz? A Bíblia não aborda isso, ela não fala sobre isso. Só que a gente tem que olhar para a Bíblia também sobre outros episódios em que é uma espécie de adaptação situacional. Então, há o registro de 2 mulheres, 2 irmãs que chegam para falar com Moisés e falam que elas têm uma herança de família e que pela lei elas não vão poder usufruir dessa herança porque elas não possuem nenhum homem vivo na família. Então, tudo aquilo que os antepassados conquistaram, elas não vão poder ter direito porque elas não têm um homem vivo. E elas falam, Moisés, isso aqui é injusto. E Moisés olha para a situação e fala assim, isso aí faz sentido, é meio injusto isso. E é feito uma emenda. Olha para essa mulher e fala assim, não, vocês terão direito sim a essa herança. Eu gosto também do episódio quando Davi está com o seu exército, com o seu grupo, seus discípulos, e eles estão com fome. E os caras estão próximo de um templo e você tem o sacerdote ali, e aqueles pães que tem dentro do templo eram reservados para o sacerdote. E a lei dizia que ninguém poderia comer a não ser os sacerdotes. E o sacerdote tem um olhar de compaixão e fala assim, não, por favor, vocês precisam comer.
Assim como Jesus andando com os discípulos e eles pegam espigas de milho num sábado e os religiosos de plantão fundamentalistas falam: vocês não têm vergonha, vocês estão transgredindo a lei. E Jesus, para variar, dá uma surra neles, provando por A mais B que o espírito da lei naquele momento foi cumprido. Então, quando a gente fala de interpretação bíblica, a gente também tem um outro ponto, que é aquela velha máxima que diz assim: olha, Deus não é uma ideia minha, mas a ideia que eu tenho de Deus é que é uma ideia minha. Então, existem pessoas que falam em nome de Deus, mas na verdade elas estão falando em nome das suas ideias, não em nome de Deus, o Deus real. É só as suas ideias. É a cosmovisão que elas têm de Deus e elas destilam toda a sua militância, o seu ódio, tudo aquilo que já está dentro, porque elas acreditam que é uma espécie de Hezbollah cristão. Elas acreditam que elas precisam de um Estado teocrático. Elas não conseguem conviver num Estado democrático. Só que há um registro que eu quero deixar claro nesse vídeo, que é o quê? Quando a gente aborda esse tema, é comum também já tentarem nos configurar como um cristão progressista. Falar lá, tá vendo? Ele é aquele cristão moderninho que tá indo aí com essa turma do politicamente correto e tudo mais, então ele tá sendo... Não é sobre isso, não é sobre isso. Talvez o plano de discussão aqui, o objeto de debate é a gente pensar assim: bom, existe uma injustiça sobre outra injustiça sendo estabelecida. A injustiça sobre a criança, a injustiça sobre o rompimento do nascimento de alguém e a injustiça de você olhar para essa situação e talvez o abusador passar até por um processo de liberdade. Eu faço um parênteses, que a gente lê também sobre esses abusadores e essa doença mental e toda essa capacidade que o homem tem de fazer isso com uma criança, é a gente parar e pensar que as raízes disso também têm um pé na pornografia. Tem um pé nessa indústria que foi consumindo a nossa sociedade e envolvendo a nossa sociedade. Inclusive o próprio cinema. Haja visto o filme alemão que retrata um homem com 40 anos de idade que tem uma boneca em casa com aparência de 10 anos e com ela ele comete todas as suas taras. Tá aí, o filme saiu em 2019 ou 2020. O debate, obviamente, ele é mais profundo, porque a gente está falando sobre o pecado do ser humano. Só que a ideia que nós temos de Deus, ela é determinante nesse momento. Porque as escrituras também abordam um Deus que chora, que se comove, que olha a dor das pessoas e ele se compadece. Ele sente a dor do outro. Ele tem a capacidade de se colocar no lugar do próximo e falar assim: eu não tenho ideia do que é essa dor. Como que eu posso ser tão radical? Eu tenho 2 sobrinhas, cara. Eu fico imaginando se isso acontece com a inocência delas. A gente viu no caso Suzy, a gente se mobilizou porque a Suzy não tinha um abraço, e quando a gente vai descortinar toda a história, a gente entende o que tem por trás. Ponto de debate é o quanto a gente consegue se sensibilizar com os que choram, com os que sofrem, com os que sentiram a dor na pele. E quando se surgiu aí o relato que ela só queria que aquilo terminasse logo, para ela ir para a rua e brincar de bola, você fala: putz, trauma é isso. Que dor é essa? Uma das coisas que o Evangelho nos traz é a expansão da consciência. E nós não podemos ser legisladores da consciência alheia. Nós não podemos. As pessoas devem ter a sua liberdade, o seu livre-arbítrio de olhar para essa situação e aqueles que viveram isso na pele tomar a sua decisão. Porque tem mulheres que foram abusadas sexualmente, engravidaram, tiveram um filho e decidiram levar esse filho para doação. E uma família adotou essa criança e essa criança é amada, a família amou e a vida seguiu. Outras mulheres foram abusadas, tiveram um filho e tentaram amar essa criança de alguma forma, superando todo o trauma e dor, e conseguiram. Outras tiveram um filho, tentaram amar, mas é como se a lembrança fosse mais forte e toda a dor é transferida para a criança. E agora a gente tem o debate e a situação de alguém poder ter a liberdade, já que a liberdade dela foi ofendida, foi tirada, foi roubada. Será que ela pode ter a liberdade de fazer essa escolha? É doloroso, cara. Nós celebramos a vida
Eu sou enfaticamente contra o aborto. Mas olhar para essa situação sem o mínimo de misericórdia, eu não consigo. Eu não consigo imaginar, pelos olhares fundamentalistas, essa menina chegando um dia no céu e Deus olhando para ela e falando assim: ei, deixa eu só olhar aqui. Ah, você é aquela que abortou, né? Não, aqui não é o seu lugar. Que Deus é esse que vocês criaram? Que Deus insano é esse? Que Deus insensível é esse? Que Deus monstro é esse? Que não consegue chorar com os que choram e entender as suas dores. Nós celebramos muito alguns textos da Bíblia dizendo: olha, Deus estabeleceu os governos, os líderes. Jesus dizendo: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague seus impostos, cumpra com a lei social que você vive. E a gente consegue adaptar isso para momentos que a gente acha coerente e bom. Mas para outros momentos isso não serve. Eu não me encaixo no grupo dos progressistas. Não. Não tem a ver com esse progressismo político, não. Pode ficar tranquilo. Biblicamente eu me considero até um conservador. Mas eu não posso ser insensível e não ter amor pela dor alheia. Que Deus tenha misericórdia